turma de informática do ensino médio, que é a professora Maiara. Sábado letivo, né? E nós vamos começar conteúdo novo. Vamos começar, alguns alunos já até começaram, né, a estudar CSS. CSS é uma sigla, tá? Cascading Style Sheets, que é folha de estilo em cascata. Vocês podem lembrar quando lembra cachoeira, cascata caindo, vem de cima para baixo, ó, derrama tudo, molha tudo, né? Então vai derramar estilo na sua página HTML. Então CSS é uma linguagem, tá, que define o layout de documentos HTML, tá? Por exemplo, o CSS ele vai controlar tudo que é a parte, vamos lembrar aí de decoração. Vocês imaginam, na sala eu tenho lá um sofá e o sofá não tem capa. Então o CSS é a capa cor-de-rosa, fluorescente, e colocou em cima do sofá e o sofá ficou todo estiloso, tá? Então eu tenho a página HTML, que eu vou ter a estrutura, e eu vou ter o CSS, que vai trazer a parte do estilo. É igual uma pessoa, cada um tem um estilo, né? Então, de acordo com as roupas, prendedor de cabelo, batom, maquiagem, a mulher tem um tipo de estilo, tá? Então, o CSS é o estilo da página HTML, tá? Então, ele vai controlar todas as cores, margens, linhas, posicionamento, se está em cima, se está embaixo, larguras, imagens de fundo. Então, a partir de agora, toda a parte de formatação é com CSS, tá? Então, ele é usado justamente para definir os layouts do website, tá? Então, qual que vai ser a grande diferença entre CSS e HTML? O HTML, ele vai ficar responsável por estruturar o conteúdo. Então, lá no HTML eu tenho a tabela sem cor, eu tenho os parágrafos, que são os textos sem formatação nenhuma, parágrafos, tá? Eu vou ter as listas numeradas, marcadas, que a gente já estudou, vou ter o IMG do mesmo jeito, tá? Posso ter imagens lá também. E o CSS é que vai formatar esses conteúdos que estão lá na página HTML. Então, por exemplo, eu quero uma tabela com fundo azul. Então, na página HTML eu tenho table, com os TRs e os TDs. E lá no CSS é que eu tenho a tag table, que é da cor azul. Então, eu estou falando que toda vez que ele encontrar uma tagzinha table, vai ser da cor azul. Vai ser lá no CSS, tá? À medida que a web ganhou popularidade, os designers começaram a sentir essa necessidade, né? Que era alguma forma de encontrar meios de construir layouts de forma mais organizada. E antes se ouvia muito a frase, você precisa do navegador X para visualizar essa frase. Era bem comum. Alguns alunos chegaram até a fazer essa observação já. Só de colocar uma cor, quando você abre no Firefox, às vezes dá diferença se você abre no Chrome ou no Internet Explorer, tá? Então, o CSS também vem para padronizar, independente do navegador, ficar numa cor só, tá? O CSS ele é suportado por qualquer navegador, tá? E as propriedades usadas no CSS, eles são muito semelhantes ao HTML. Então, assim, na verdade, você vai pegar aquelas mesmas tags HTML e só vai definir no CSS quais são as formatações. Aí tem algumas características que é próprio do CSS, a gente vai estudar aos poucos, tá? Essa aula hoje é mais teórica. A gente ainda não vai realmente construir a página no CSS, mas é importante você entender a teoria, tá? Então, a partir daqui eu tenho um pouco da separação dos estilos de apresentação da marcação do conteúdo, tá? Então, no HTML eu tenho a estrutura, eu marco qual é o conteúdo, e no CSS eu tenho os estilos de apresentação. E isso faz com que a manutenção dos sites seja muito mais fácil. Então, nos nossos exercícios, a gente está usando aí 2 páginas, mas num site profissional você vai ter aí 100 páginas. Imagina, toda vez que eu quiser colocar um texto da cor azul, eu ter que ir lá e formatar parágrafo por parágrafo, 100 páginas. Não, eu já coloco lá que o parágrafo é azul lá no CSS, todos os parágrafos do site inteiro vai ser azul.
Então, assim, facilita muito a manutenção. Ou então, vocês imaginam lá que um texto lá do Facebook é azul, né? O Facebook já é azul. E eu quero mudar o site todo agora, colocar vermelho. E eu vou lá no CSS, tiro, em vez de ser blue, coloco red, altero o site inteiro. É fantástico, gente. Por isso que eles falam que é cascata, tá? A cascata, ela sai derramando e atingindo a todos, né? Então, o CSS é considerado uma revolução no mundo do web design. E os principais benefícios tá na questão do controle do layout, né, de vários documentos a partir de um só. Esse vai ser o tipo de CSS que a gente chama de externo, é o que a gente mais vai usar, tá? A partir de um documento eu controlo todas as outras páginas, tá? Então isso traz maior precisão, tá? Facilidade na manutenção e uma forma de desenvolvimento muito mais avançada e sofisticada. É a forma como o pessoal desenvolve hoje. A gente estava usando tabelas, então, porque era bem mais amador, estávamos só começando. Agora a gente vai um pouquinho mais profissional, tá? E como que é a sintaxe? Qual é a estrutura básica do CSS, tá? Então, vocês lembram lá que uma coisa que eu pedia muito para vocês é alterar a cor de fundo da página. Então, eu ia lá no Buddy, colocava um BG Color igual, entre aspas, a cor. Essa cor FF00 aí está em hexadecimal, né? Então, eu colocava lá BG Color igual a pink. A página toda está cor de rosa. Só que agora a gente está usando CSS, né? Então, na página HTML vai continuar o Buddy, só que o BG Color é estilo. A gente vai colocar agora no CSS, tá? Então, mais aqui embaixo, nesse quadradinho azul, vocês podem ver que o Buddy, tá? É a mesma tag que eu usei lá em HTML, eu escrevi aqui embaixo no CSS. A diferença é que não tem mais esse sinalzinho do maior e menor, tá? Eu coloquei só o Buddy. Abre chaves e fecha chaves para marcar o início e o fim de todas as configurações que eu quero para o Buddy. E em vez de chamar BG Color, vai chamar Background Color, tá? Color de cor, background, plano de fundo. E eu coloquei, em vez de igual, 2 pontos, tá? Então, no CSS, a tag vai sem o maior e sem o menor, tem o início e o fechar. No final de cada característica, que a gente chama de propriedade, vai um ponto e vírgula, tá? E não se usa mais igual, é 2 pontos, tá? Então, a sintaxe básica do CSS, ele é dividido em seletor, propriedade e valor, tá? Seletor é a tagzinha HTML, tá? No nosso exemplo, Buddy, mas pode ser o table, o P, o L de lista, LI, tá? Chave para abrir, né, todas as propriedades daquele seletor. A propriedade vai ser aquela característica que você quer mudar. Por exemplo, background color, muda a cor de fundo. Font size, muda o tamanho da fonte. Font color, border. Então, todas essas propriedades, elas vão ter valores, tá? Então, 2 pontos, valor. Esse valor é da propriedade, tá? O exemplo aí, background color é a propriedade. E a cor em si é o valor. É red, blue. No CSS a gente usa mais as cores pela tabela hexadecimal, tá, gente? Você não precisa decorar os números hexadecimais, mas a gente tem tabelas de cores para consultar. Então, o CSS, ele tem 3 formas de você aplicar, tá? Então, dentro da sua página HTML, você pode usar ele em 3 locais. E de acordo com o local onde você inserir o CSS, ele vai ser considerado de um tipo, tá? Então, a gente vai ter o tipo 1, que é o chamado inline. Vai ter o tipo incorporado e o tipo externo, tá? Esse inline, eu vou colocar ele, tá? Dentro da tag HTML, tá? Então, eu vou pegar o atributo style. Vocês estão vendo aí o Buddy? Buddy, style.
igual background color. Vocês estão vendo que agora eu não usei dentro do próprio body, em vez de usar BG color, eu já usei um tipo de CSS, style background color, na estrutura muito parecida com a syntax, tá vendo? Vocês conseguem ver a diferença? Então aqui eu já estou usando CSS, esse aqui é o chamado CSS inline, tá? Então, quando você vê esse style, eu vi alguns alunos utilizando já isso aqui, tá? Ele é o chamado CSS inline, junto com a tag HTML. Tá? Isso aí você tem que aprender lá no exercício, vou te cobrar. Esse está junto com a tag, tá? O segundo tipo é o chamado incorporado, tá? Esse você vai colocar abaixo do read, tá? Ixi, tem até um erro de código aqui. Ah, tá. É o chamado cabeçalho. Então, ele vai estar junto com o cabeçalho. E lá você vai definir lá style type, abre aspas, text barra CSS, e vai colocar ali todas as seletores, todos os seletores que você quer configurar. Só que isso só vai valer para aquela página, tá? Mas ao invés, por exemplo, vamos dizer que aqui eu coloquei um parágrafo e que o texto, tamanho de texto, text size é tamanho 30. Então, todos os parágrafos vão ter tamanho 30. Em vez de eu ficar colocando parágrafo a parágrafo, de um por um, eu coloco aqui dentro desse style e aí já vai valer para todos, tá? Então, assim, facilita, só que isso aqui só é aplicado a uma página. Então, toda vez que você vê esse mini script aqui, ó, style type, text barra CSS, junto ao cabeçalho da página, é porque tá usando CSS, só vale para aquela página HTML e ele é chamado tipo incorporado, tá? É quando você usa a tag style. O inline, você usa o atributo style dentro da tag do HTML. Esse aqui eu tô usando a tag style. Espero que vocês tenham entendido a diferença, viu? Aqui, style é uma tag e não um atributo que é usado dentro de outra tag, tá? Vou cobrar isso também no exercício. O método, que é o método mais profissional e o que a gente vai utilizar mais, tá? É o chamado externo. Esse aqui é que eu tenho um documento e nesse documento eu tenho todas as configurações do CSS e ele é externo ao HTML. Então, eu tenho duas páginas. Eu tenho uma página que a extensão dele é .css, é uma página só CSS, só tem formatação, e eu tenho outras páginas HTML, tá? E aí, dentro da página HTML, eu tenho um link falando, ó, essa aqui é a minha sala de estar, tá? Mas quando você for visualizar ela, você vai chamar o arquivo CSS, que aí você vai visualizar ela toda colorida. Se você não chamar o arquivo CSS, ela vai estar branca, tá? Então, assim, ele tem um link que o navegador, na hora que abre a página HTML, ele lê e já visualiza ali que tem um link externo e ele vai lá e já busca o arquivo CSS que formata o HTML, tá? Esse é o método mais recomendado e é utilizado pelos web designers. Aquele método incorporado inline é para exceções, né? Eu tô fazendo, ou então assim, eu tenho um exercício que é realmente só uma página HTML, que é no nosso caso. Aí pode fazer um método incorporado, tá? Se a professora deixar no exercício, tá, gente? Então aqui, ó, eu tô vendo aqui no canto superior esquerdo um exemplo de um arquivo chamado style.css. Você pode fazer no próprio bloco de notas, só que em vez de chamar .html, salvar como HTML, você vai salvar como .css, tá? E esse link aqui, gente, a gente vai ter que decorar o código, viu? Porque esse aqui é o que a gente mais usa, ó. Então, vamos dizer que eu criei o meu arquivo CSS. A gente vai fazer isso na prática, tá, gente? Por enquanto é só teoria, e lá coloquei todas as formatações. Aí no HTML eu criei esse link, ó. Link rel igual style sheet. Isso aqui é fixo, tá, gente? Tipo, que é o type, igual, abre aspas, text barra
CSS, fecha aspas, href igual, entre aspas, o nome do meu arquivo CSS. Então, esse código aqui, ó, por enquanto nós vamos decorar, e aí nós vamos mudar só esse href aqui, que dentro dessas aspas, a gente vai colocar o nosso arquivo CSS, tá? Próxima aula a gente vai fazer isso. Próxima aula. Tá? Então, aqui, ó, que essa é a forma mais profissional, eu tenho um arquivo CSS que controla todos os outros aqui embaixo, HTML. Lembrando que cada documento desse HTML tem um link para o arquivo CSS. Então, se todos esses documentos eu tenho um parágrafo, se eu alterar o seletor parágrafo aqui nesse arquivo amarelinho, style.css, ele vai ser aplicado para todos, tá? Por isso que ele fala que é cascata, efeito cascata. Então, qualquer mudança na folha de estilo externa fará efeito em todos os documentos HTML. Tá? Um exemplo aqui de como que seria, se você quiser fazer, pode fazer, dá uma pausa aí no vídeo e pode codificar, tá? Então, aqui eu tenho um arquivo, um exemplo, esse de azul é um HTML que tem um link para um arquivo que seria essa parte de vermelho, tá? Se você quiser codificar, você vai escrever exatamente como está nesse quadradinho vermelho e salvar como style.css, tá? E aí no HTML, que é esse quadradinho azul, você pode fazer o link, tá? Aqui eu tenho uma página bem simples com body, um parágrafo chamado contexto minha, primeira folha de estilo, depois um H1, vou fazer meus sites bem mais bonito agora. Fechou o H1, fechou o body. E aí no CSS, que é o quadradinho vermelho, eu tenho a formatação para tag body, a formatação para tag P e a formatação para tag H1. No body eu coloquei um background, vocês viram aqui que eu já não coloquei background color, tá? Funciona também background. Coloquei uma cor para o plano de fundo. Para o parágrafo, o color, ele altera a cor de fonte, tá? E o H1, eu também alterei a cor de fonte, né? Então, lá onde está escrito minha primeira folha de estilo, vai ficar com essa cor que eu defini no P. Vocês observam aqui, ó, que no P, color, dois pontos, a cor, não tem ponto e vírgula lá na última, antes de fechar a chave. E no H1 eu já coloquei ponto e vírgula, tá? Eu coloquei isso aqui só para vocês verificarem. Quando tem apenas uma propriedade para o seletor, o ponto e vírgula não é obrigatório. Agora, se tiver, por exemplo, P, background, uma cor, e dentro do P, color também, aí eu tenho que colocar eles separados por ponto e vírgula.